Boa tarde, pessoal. Passamos então para a palestra do professor Ricardo. Professor Ricardo, vocês já conhecem porque é nosso colaborador de disciplinas de seminário. E aí, nos últimos, pelo menos 2 anos que eu acompanho assim mais de perto o trabalho do Ricardo, ele tem esse tema e ele, inclusive, tem participado de podcast, de entrevistas. Então, foi uma das minhas sugestões, Ricardo, que o pessoal acatou de palestra, porque eu acho que é um tema muito interessante. Eu já consegui acompanhar você em outros momentos e eu creio que nem todos tiveram essa oportunidade. Então, eu acho que seria muito interessante que você pudesse trazer essa tua contribuição também para esse grupo do PPGGI, né? Esse grupo que não é restrito ao PPGGI, mas por ser um evento do programa, acaba que tem uma adesão muito grande do nosso pessoal ali. Então, professor Ricardo, por favor, inicie a sua palestra. Você sabe que tem 1 hora. Obrigado por ter aceito, Ricardo. Obrigado, Rony. Obrigado pela sugestão aí do tema. E vamos lá, então. Eu sou Ricardo Mendes Júnior, autor desse livro Sociedade 5.0, Transformação Digital e seus Impactos, e estou no programa desde que eu me aposentei em 2018, e também estive no programa em 2008, quando ele foi fundado. Eu fui vice-coordenador eleito em 2018 e assumi a coordenação quando a professora Leila se aposentou. Fui coordenador em 2009, desculpe. E em 2010 eu saí para abrir o mestrado na engenharia de produção, onde eu fiquei até 2017. Né? E esses temas um pouco fora só da tecnologia é uma coisa que me interessa já há bastante tempo. E aí quando o meu parceiro, coautor do livro, o professor Marcos, que eu vou falar nele ainda, me chamou para escrever esse livro, eu aceitei na hora, não sabia nada ainda do assunto, mas vamos encarar. Então a gente vai fazer uma apresentação que eu espero seja rápida e que traga informações novas para vocês. Então, a minha agenda é a transformação digital, a sociedade 5.0, os conceitos, como que surgiu essa ideia, né, no Japão em 2016, e a rápida pincelada no nosso livro. Então, o que a gente vai tentar passar para vocês é como a inovação redefine a maneira como nós vivemos. Todo mundo já sabe disso, já sente isso há bastante tempo, né, principalmente nós que estudamos o assunto, né, e a forma como nós trabalhamos e nos conectamos. Então, prepare-se para uma visão inspiradora do amanhã. A gente vai tentar extrair um pouco isso de vocês também. Eu já aviso, então, que não é uma apresentação, vai ser um diálogo. Eu vou exigir que vocês intervenham, né, já nos primeiros slides, para que a gente consiga, então, criar essa visão e mostrar algo novo. E como cada um de nós pode contribuir nesse novo futuro que a gente considera extraordinário. Então, a primeira parte é a transformação digital, né? Todos nós sabemos, né, que transformações a gente passou nos últimos 10 anos ou mais, né? Ascensão do smartphone, novas formas de fazer compras com o celular, novas formas de trabalhar, trabalho remoto, entretenimento digital, streaming e outras formas, redes sociais digitais que também explodiram aí nos últimos anos e muitas outras transformações, né? E a gente já convive diariamente com ferramentas, né, principalmente a gente que trabalha ou estuda, né, esses temas, né, como análise de Big Data, as redes sociais, o que se conversa nas redes sociais, é uma quantidade grande de dados também, a inteligência artificial, que bombou aí no final do ano passado para agora, as plataformas colaborativas, aulas online, internet das coisas, são apenas alguns dos produtos, né, de investigação e desenvolvimento que se tornaram parte, então, da nossa vida cotidiana. Muitos a gente nem sabe que estão ao nosso lado, né, mas estão, né? Então, eu queria saber de vocês, o que é que vocês estão vendo aí, né? Quem que me diz? A senhora Quem está falando? É o Marcos. Diga lá, Marcos. A senhora fazendo um bolo com um assistente virtual. Tá, e não é uma assistente virtual tipo Alexia, né? Não. É um pouquinho mais, né? Como é que você descreveria esse assistente virtual? Eu acho que um assistente com uma inteligência artificial implantada já, que pode auxiliar mais. Auxiliar mais de que forma que você imagina, pelo que você está vendo? Eu acho que com dicas e auxílio. Pelo jeito, ele consegue analisar o que tem ali em volta, as maçãs, o ovo, a margarina, o fogão e dar os passo a passos para a execução da atividade. Exatamente. Quer dizer, de imagem. Com inteligência visual, né? Processamento de imagem. Isso. Muito bem. Uma coisa que salta nos olhos aqui interessante, ele não tem problema de aquecimento, né? Está com um gorrinho ali, não esquenta. Então, o que a gente vê aí? Um assistente inteligente que não é Alexa, né? Que consegue reconhecer o ambiente, o que ela está manipulando ali, ovos. Opa!
A minha Alexia se meteu aqui. Alexia, pare. Tem isso, né? E consegue interagir, consegue também reconhecer as pessoas da casa, né? Então ela conversa melhor, digamos assim, ela sabe com quem está falando, busca informações, como a Alexia faz, e principalmente coleta informações, tanto do ambiente, provavelmente coleta informações de temperatura, umidade, etc., para ver se o ambiente está numa situação de bem-estar, né? Então a gente está indo para um outro nível, né, de assistência, com mais informações sendo coletadas e sendo utilizadas para algum fim, né? Que a gente espera que seja bom, né? Professor, E essa aqui. Oi. vou só comentar uma coisa. Diga. Com relação à imagem anterior, como eu sou contadora, eu entro bastante naqueles sistemas do governo, né? E agora, na empresa FAS, que é de abertura de empresa, eles colocaram o identificador do robô, não é mais por letras, mas sim por imagens, e por imagens cada vez mais fracas, para que você tenha que descobrir a imagem diferente. Isso seria uma forma de tentar impedir o robô de fazer automática? Sim, aí são todos mecanismos para evitar que alguém automatize, né? Que coloque um bot e entre no site. Né? Mas é uma outra tecnologia, digamos assim, né? Bom, deixa eu dar minha opinião também. Dá licença, quem está falando aqui é o Marcos. Essa questão de reconhecimento por imagem, ela serve também para treinar os algoritmos a reconhecer imagens. É por isso que tem esses captchas visuais agora. Eles são treinados, né? E essa imagem, o que vocês estão vendo? Um grupo de jovens sentados num bar, com celulares na mão. Um deles está consultando um aplicativo, e aí aparece um ônibus, e está escrito, então, ônibus extras estão rodando hoje com uma libra. Né? Mas o que teríamos de diferente aqui nesse ônibus e nesse aplicativo? Ricardo, eu vou arriscar, então, já que os alunos estão tímidos. Como o pessoal está ali um momento de descontração e está mexendo no aplicativo e a imagem sugere uma sequência, imagino que tem a ver também com o pagamento da passagem do ônibus usando um aplicativo. Se fosse para chamar alguma coisa, é chamar um carro, né? Não um ônibus. Então, não é um aplicativo. Mas, então, com o fato de você estar chamando um ônibus, o que te dá de ideia, assim, de diferente? Porque se ele está chamando um ônibus, ele está pagando a passagem do ônibus que vai passar ali naquele momento, para ele poder embarcar. Poderia ser o pagamento da passagem, porque o ônibus ele tem as rotas dele, tem os tempos, né, para ele estar em cada um dos pontos. Então dá para, além de fazer o pagamento, né, dá para acompanhar em que ponto que o ônibus está para se programar, sair em segurança para embarcar, né? Certo, pode ser essa a ideia. Então, o aplicativo que ele está usando, que ali é só uma imagem, né? Ele pode reservar lugar num bar, pagando já alguma coisa, e ele pode também reservar um lugar no ônibus, no mesmo aplicativo. Só que aqui tem um a mais aqui, que esse ônibus especificamente, ele é um ônibus que não tem roteiro fixo. Ele vai trafegando e conforme a quantidade de pessoas que paga a passagem, ele passa por determinados lugares para pegar essas pessoas. Então, se você está num lugar que já tem outras pessoas que chamaram, o aplicativo vai te dizer, o ônibus vai passar por aqui tal hora, você pode embarcar. E ele vai para esse lugar. Digamos assim, é uma forma diferente, né, de você criar rotas de ônibus. Esse aqui já é uma outra situação, similar, aqui é um pouquinho mais óbvio, porque é um micro-ônibus, né, tem 8 lugares, um veículo autônomo, que já existe em vários países, várias cidades da Europa, já há uns 5, 6 anos. Existem vários projetos, né, de várias empresas, né, essa empresa aqui é a Rolo, e ele funciona do mesmo jeito. Aí tem alguns que têm rota fixa e outros que têm rota flexível em função da demanda que os passageiros estão chamando. Então, o que a gente está vendo aqui são tecnologias que a gente já usa de alguma forma, mas que elas vão se tornar cada vez mais flexíveis, à medida que a gente consiga, né, de alguma forma, atender essa flexibilidade, né? Aqui um outro exemplo. Ricardo, um futuro posso próximo. te interromper um pouquinho? Pode falar. Ainda sobre a tua imagem anterior, né, que é do carro, me fez lembrar o seguinte: quando eu estava fazendo o período do doutorado, o sanduíche lá em Montreal, tinha uns carrinhos elétricos que era branco com verde. Você instalava o aplicativo da empresa, você via qual carro estava próximo de você, semelhante ao que acontecia com as patinetes aqui, com as bicicletas. Você sabe mais ou menos a localização das patinetes por conta do grupo, né? Ali, com essa empresa, não. Você sabia a localização de cada um dos carros. Conforme... Era um carro que ele estava estacionado, você abria e acionava ele e dirigia, né?
Isso, mas você dirigia, ele não era autônomo. Sim, você né? dirigia. Você falou que ele era verde? Isso, eu não lembro o nome da empresa agora, Que ano mas foi? era verde com branco as cores do Que ano carro, que porque foi? 2016, 17, Então, 18. essa empresa é a Zascar, em 2012, nos Estados Unidos e Canadá, e Aham. existe até hoje, e é um serviço de carro compartilhado. A empresa que eu estou me referindo, ela acabou não dando continuidade depois de 2018 por um problema muito sério em Montreal. Você tinha que ter um cartão de crédito internacional produzido dentro do Canadá. Como Entendi. o Canadá inteiro é pró-imigração, pouquíssimas pessoas é que de fato conseguiam cadastrar. O problema era o aplicativo aceitar aquele teu cartão de crédito emitido fora do Canadá. É um serviço que não se espalhou pelo mundo, né? O Uber foi mais ágil, digamos assim, né? Mas é algo que ainda existe e está por aí ainda, né? Eu espero que cada vez tenha mais. Aqui o que nós temos, então? Um planejamento, né? Já baseado em dados. Eu tenho um mapa ali digital e tudo que eu precisar, eu tenho dados. O que a gente tem isso hoje? Não, né? A gente tem em Curitiba, que é bem servida, digamos assim, de instrumentos de planejamento, a gente tem mapas digitais, mas cada mapa com uma determinada função, os dados são alimentados de forma que eles não são integrados. Eu vou chegar a ter um momento em que eu vou ter todos os dados integrados e eu posso escolher o que eu quero visualizar naquele mapa para aquilo que eu estou discutindo naquele momento. É uma situação ainda de futuro, né? Isso aqui é real, né? Dá para ver aí por algumas autoridades presentes, né? Não sei se você já conhece esse projeto da prefeitura, que é a muralha digital, né? Só que ele está voltado à segurança, né? O que a gente vai ter no futuro? Então, aqui uma situação ideal, já mais para frente eu vou dizer de onde que eu tirei essa figura, nós vamos ter não só a questão de segurança, mas também a questão de questões sociais, né? Por exemplo, pessoas de rua, eu vou estar enxergando ali, situação de rua, eu vou estar enxergando a qualidade de vida, situações onde algum dispositivo identificou que teve algum problema em algum bairro, alguma casa, alguma beira de rio, alguma coisa. Tudo isso vai aparecer nesse mesmo ambiente que é uma sala de controle, né? Então, nós não vamos estar mais restritos, né, às questões de segurança que hoje, segurança e controle de tráfego, né, que é o que a gente tem hoje nas grandes cidades brasileiras, grandes cidades do mundo, né? Bom, essa aqui vocês conhecem, né? Essa é a famosa Sofia, ou Sofia. E isso aqui também eu pus para a gente lembrar que ela ainda está aí, né? E que logo, daqui a pouco vai ter filhos, né? Isso aqui a gente vai ver cada vez mais a partir do momento que as pessoas não se assustem tanto em ver isso na rua, né? Ou nas lojas, né? Por enquanto é tudo em imagens, né? Mas logo a gente vai ter isso aqui. Isso aqui, o que vocês acham que é? Acho que pela imagem não dá para ler, então vocês vão ter que adivinhar. O que vocês acham que é esse circuito aí? É uma placa para IoT, para tecnologia IoT. É um circuitinho, né? É uma placa, na verdade, mas ele é tão pequeno que a gente fala circuito e de IoT. O que ele não é um circuito apenas de gestão de dados, né? Mas ele é controlador, né? Então ele controla basicamente o que você quiser programar ali, ele vai controlar. Então isso já é real, né? Hoje a iluminação pública em muitas cidades já é controlada por esses dispositivos, né? Você pode acender, baixar a luminosidade, acender, apagar as luzes, etc. E a gente já tem isso em eletrodomésticos e cada vez mais a gente vai ter essa tecnologia. Agora, isso aqui eu acho que vocês não conhecem, né? O que eu estou vendo aí? Bom, o que eu estou vendo dá para imaginar, né? Mas o que seria essa aplicação? Ali está identificando os canos subterrâneos, por acaso? Exatamente. Eu estou identificando os canos pela cor, eu vejo o tipo de cano, estou vendo a profundidade, né, que ele está, 1,31 m, os comprimentos dos vários trechos, e isso eu estou usando um aplicativo que a gente chama de realidade aumentada. Então, isso também já é usado em obras de infraestrutura e construção, como esse exemplo, mas isso eu vou ter cada vez mais. Ainda não é usado no público em geral, né? Houve uma época que começou a usar isso para turismo, né, para você ler informações de turismo, existe isso, mas não se espalhou tanto no Brasil. Você lê nas paredes, por exemplo, de monumentos e prédios, você usa com o aplicativo, você consegue ler o que é aquele prédio, né? Virtualmente, né? Então, essa informação ela está num sistema de informações geolocalizada, né, de toda a rede da cidade inteira. Então, ele se localiza pelo GPS, ele vê onde é que ele está e ele puxa essa imagem no aplicativo. Aqui tem uma outra versão, aí mais para obras, né? Eu estou vendo aqui dentro da obra, na escavação, ele posiciona o laptop ali, ele enxerga o que tem que ser feito naquela posição. Então, isso é a realidade aumentada. Isso a gente vai ter cada vez mais no dia a dia nosso. E aqui, o que vocês imaginam que esses jovens estão fazendo?
Uma coisa que talvez para alguns seja até triste, que eles estão conversando entre eles. Só que conversando entre eles, mas eles estão conversando entre eles, certo? Algo difícil de ver hoje em dia, né? Só que eles estão fazendo essa conversa por meio dos dispositivos móveis, né? Ou eles estão vendo alguma coisa que eles estão achando engraçado, né? No caso, as mulheres estão vendo uma coisa e os homens outra, né? O que essas pessoas estariam fazendo num futuro próximo, daqui uns 5 ou 10 anos? Difícil, né? Pensando ali, Ricardo, pela situação de hoje, não daqui 10 anos, é muito aquelas cenas de filme onde, quando acontece alguma fofoca, alguma notícia, e aí todo mundo fica sabendo ao mesmo tempo. A gente vê aqueles alertas, por exemplo, de sequestro, sei lá, quando tem algum bandido na região, é bem comum na América do Norte, não é uma coisa que é tão comum a prática aqui, né? O que eu imaginei tem a ver com criança. O que eles estão fazendo? Eles estão ensinando outras crianças. Então, a sala de aula, ela não vai existir mais daqui 10, 20 ou 30 anos. Então, eu tenho crianças que estão estudando, usando um aplicativo, ou em casa, ou na escola mesmo, e esses aí, eles são tutores dessas crianças, no caso, os que estão segurando o celular na mão, né? O rapaz de barba e a moça de cabelo preto, eles estão sendo tutores de outras crianças que estão estudando alguma coisa e ela está ajudando, e aí eles estão rindo de alguma coisa que as crianças falaram, né? Isso é o que eu imaginei. Tá, então, isso quer dizer que no futuro nós vamos interagir, para aprender as coisas, vamos interagir com outras pessoas mais experientes, né? Hoje a gente já vê isso, é comum, né? Já existem escolas de inglês virtuais que você aprende e conversa com pessoas que têm o inglês nativo, né? Isso você já deve saber, tem 2, 3 escolas já a nível mundial, digamos assim, né? Que você tem essas aulas com uma pessoa que está em outro país, né? E isso vai ser cada vez mais comum e vai se expandir para outras áreas que hoje estão restritas em sala de aula. Esse é o futuro que a gente imagina. Agora, essa é difícil, né? O sujeito está com uma pulseirinha amarela, laranjada, né? Que aparentemente é inofensiva. E aí, o que essa pulseira vai fazer? Alguém tem alguma ideia? Controle médico de saúde? Pode ser. Nesse caso aqui, ele só está usando para acessar o jornal. Tá, isso aqui já existe, né? Não está ainda em escala, né? Não sai barato, mas já existe. E tem uma outra que está junto com um monitor daí de algumas questões da tua saúde, né? De saúde, um reloginho ali de monitor de saúde, né? Então também ele vai projetar no teu braço ali, o menu está no teu braço, não está no aparelho. Isso ajuda bastante, né? Quem não consegue manipular um reloginho desse com o dedo, né? Essa tecnologia já existe, esse aparelho também já existe à venda, não é ainda tão barato. Agora, isso aqui vocês não vão adivinhar, né? O que é isso? Você está vendo também já. Isso aqui é um celular sem tela. Ele faz tudo que um celular faz, ele projeta na sua mão ou em outro local. Você fala, você escuta, você vê, né? Ele tem imagem e eu não me lembro agora o preço dele, me escapou, mas algo aí de alguns milhares de dólares. Você está vendo isso nos Estados Unidos. Aí você pode pensar, mas o celular vai desaparecer? Para aquilo que você não precisar da tela, ele vai sumir. Você vai ter dispositivos vestíveis. Esse aqui é o primeiro, mas daqui a um tempo provavelmente você vai ter outros, né? E talvez até implantados na pele mesmo, que para você fazer ligações de áudio ou ler alguma coisa, você menor, né, digamos assim, você não vai precisar da tela. É isso aqui que você vai estar usando. E aqui, alguém já viu essa imagem? Eu estou no litoral do Ceará. Está vendo? Dá para ver o mar atrás? Acho que ninguém viu essa imagem. O Ceará ele já tem 3 cidades inteligentes. Isso aqui é uma cidade inteligente. Vê mais de perto, tá ali, né? Praia Bela Smart City. Por que ela é uma cidade inteligente? Porque ela tem toda a tecnologia que foi possível colocar nas casas, na infraestrutura, ela tem todos os serviços necessários para a população que vai morar aí. Ela é um condomínio aumentado, né? Você paga em vez de você pagar um imposto, né? Ela não é um município, né? Você paga a taxa do condomínio. Pode ver que ele é cercado, né? E você tem todos os serviços aí que você imaginar e é tudo conectado, Wi-Fi na cidade inteira. Tem várias instalações específicas para idosos, né? Ruas específicas, casas, serviço de assistência, tudo que você imaginar que se fala hoje que uma cidade inteligente deve ter, essa cidade tem. E essa, como eu disse, essa é a terceira. Existe mais 2, a Laguna e a segunda não lembro agora, essa é a terceira. E é um empreendimento de uma empresa italiana, é a Smart Planet ou alguma coisa assim. De uma empresária italiana
que eu acho que ela não veio morar no Brasil, eles fazem também essas cidades em outros países da Europa, né? E as que tem aqui todas são no Ceará. Tá? E ela ainda tem terrenos à venda, casas à venda, no caso aqui são casas à venda, né? As outras duas anteriores têm lotes à venda, que você pode construir. Tá? Então, isso aqui é o futuro também, né? As cidades e os bairros inteligentes. A ideia de você ir criando comunidades menores, onde você una a tecnologia com o senso de comunidade. Aqui, né, é relativamente grande, mas você acaba tendo mais possibilidade de ter essa comunidade do que numa cidade grande, né? Eu dei alguns exemplos aí de o que a gente já viu, né, de inovação, de tecnologia, e a ideia de até onde, o que a gente já pode ver nos próximos anos, né, 30, 50 anos, né, e muitas coisas que a gente viu a gente não imaginava, né, ninguém imaginava há 30 anos, quando começou a internet lá, eu comecei a usar a internet em 1995, não imaginava que ia ser isso que a gente tem hoje em dia, né? Então, a tecnologia digital ela levou a gente para uma outra sociedade, né? Onde a informação passou a ser o principal recurso e aonde cada vez mais a atividade industrial propriamente ela se torna cada vez mais automatizada, mais com produtos mais baratos teoricamente, né? E maior facilidade de você ter as coisas, né? Então, tecnicamente, a gente estaria indo para um outro nível de sociedade, um pouquinho diferente daquele para onde a gente está, aparentemente, a gente está caminhando, né? Mas não é essa a discussão aqui, né? O que eu quero trazer para vocês é como que algumas pessoas estão enxergando essa nova era que vai surgir com todo esse aparato tecnológico que a gente tem à disposição. E aqui a gente traz, então, o conceito da sociedade 5.0. É tecnológica, mas mais inclusiva e mais igualitária. Por que 5.0? Não é uma decorrência da indústria 4.0, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E também não é a sociedade dos cinquentões, né? Como alguns perguntam para mim, né? A sociedade dos cinquentões também não é. Então, esse termo ele foi trazido pelo Japão, né? Eu já vou mostrar na sequência. Então, é uma sociedade onde a gente avançou na tecnologia de materiais, quanto na tecnologia de transporte, quanto na tecnologia da informação, né, digamos assim, né? E eles cunharam, então, essa super quantidade de dados e informações que a gente vai ter de super smart. Para não falar smart, que é um termo já batido, eles chamaram, então, de super smart. Então, eles estão dizendo que a gente está saindo da sociedade informacional para a sociedade super smart, ou super smart society. É um conceito, né? É uma ideia, né? Tá certo? Isso aqui depois vocês podem olhar, isso está no nosso livro também, pode olhar com mais tempo. Então, essa ideia foi colocada num documento japonês em 2016, era um plano de ciência e tecnologia, que eles têm todo ano, quase todo ano eles atualizam. Então, a quinta versão desse plano, em 2016, ela trouxe esse conceito, né? Uma visão de sociedade futura, onde o espaço físico vai se unir ao mundo real. Quer dizer, eu vou ter tudo que eu tenho no mundo real, eu vou ter um similar no espaço virtual. Usando o quê? Usando o IoT, usando os dados que eu coleto, seja via IoT, seja via coleta de dados tradicional, digamos assim, né? Informações que as pessoas colocam, informações que eu retiro do trânsito, de ônibus, etc. e tal, né? E todas essas informações vão num espaço virtual que eles chamaram de cyberespaço, que é um termo que já existe, né? Mas que não é o metaverso. Metaverso é uma simulação da vida real. Aqui nós estamos falando de um virtual gêmeo, quer dizer, tudo que a cidade tem, eu tenho o gêmeo no cyberespaço. Para que vai servir esse gêmeo? Justamente para que a gente consiga tomar decisões, fazer um planejamento com mais dados e dados integrados, né? Que é o que a gente não tem hoje. Então, essa que é a visão deles. E aí eles passaram, então, a colocar essa proposta para que as indústrias, as empresas começassem, as universidades, a trabalhar nessa visão de futuro. Em 2017, eles atualizaram um pouco com um outro documento, onde eles colocaram também, então, que além de eu ter esse alto grau de fusão entre o real e o físico, a gente teria que ser capaz de equilibrar o avanço econômico com a resolução de problemas sociais. Quer dizer, o que eles enxergam lá e a nossa visão também, que a gente tem um avanço tecnológico que está gerando um avanço econômico, mas que está gerando desigualdades que nunca vão ser resolvidas. E os problemas sociais nossos, seja nos países centrais, seja nos periféricos, eles estão sendo deixados para trás, né, basicamente. Isso que eles reforçaram, digamos assim, nessa outra versão 2017. E eles continuaram, né, todo ano revisando esses documentos estratégicos. A última edição de 2023, eles mudaram o nome para Estratégia Integrada de Inovação. Eles já criaram documentos específicos para tecnologia quântica, inteligência artificial centrada nas pessoas, a energia de fusão,
o cyberespaço baseado em Big Data e inteligência artificial, entre outras, né? Em 2021, eles atualizaram o plano básico para a versão 6, né? Então, isso está nesse site aí, nesse link, em inglês, também tem em japonês, né? Que é o site, então, desse Departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação do governo japonês. E aqui eu peguei só como exemplo, né? Eles têm um resumo desse plano básico numa única imagem, né? Então, para vocês verem que eles trabalharam bem na questão de reconhecer a situação atual do Japão, como é que eles vão chegar nesse mundo mais sustentável, mais resiliente, aonde que eles vão agir, quais são as ações, né? As várias políticas, está tudo aí nesse resumão aí que eles colocaram também lá no site, né? E aí, em 2020, né, então, depois que saiu esse documento, a Universidade de Tóquio, ela fez uma parceria com a Hitachi, uma empresa de tecnologia, e eles criaram um laboratório para trabalhar em conjunto em algumas cidades para colocar em prática algumas ideias, né, voltadas a essa visão da sociedade 5.0. E em 2020 eles publicaram esse livro, né, que então é publicado pelo laboratório Hitachi Universidade de Tóquio, né? E aí é interessante gastar um minutinho para contar a nossa história, né? Como é que a gente chegou aí. Então, quando a gente viu lá em 2016, digamos, a Alemanha lançou um documento da indústria 4.0, né? E quando a gente soube em alguns sites que o Japão tinha feito um documento similar de sociedade 5.0, isso ali em 2018, eu achei que era só alguma coisa tipo, vamos fazer um similar diferente, né? Para concorrer com os alemães, né? E pensei, não, deve ser algo na linha de plano industrial, né, de desenvolvimento industrial, e não fui atrás, né. Aí, em 2020, o primeiro-ministro do Japão, ele foi, um mês antes da pandemia, ele foi naquela feira aquela exposição de tecnologia na Europa, não lembro que cidade que é, a CeBIT, e ele apresentou levou alguns robozinhos, algumas coisas, vídeos, e apresentou na feira o que era o conceito do Sociedade 5.0. E isso a gente viu em vídeo, vários vídeos em português, no Brasil mesmo, retransmitiram isso, e aí a gente viu, não é a mesma coisa, né? Vamos atrás, vamos ver, mas a gente não achou muita coisa. E até que aí, em 2022, a gente encontrou o site do governo japonês, né, com aquelas informações, e no final do ano a gente encontrou esse livro. Estava disponível na Amazon, depois a gente acabou descobrindo que ele também está no site do governo, mas ele tem na Amazon, é gratuito. E aí a gente começou a ler esse livro, o que eles traziam. Então tem vários exemplos do que eles estão fazendo nesse laboratório em várias cidades do Japão. E fizemos aí uma pesquisa na literatura científica, né, para ver o que já existia no assunto, e basicamente a gente não achou nada. Tudo que a gente achou foram artigos publicados em alguma área específica, tipo alguma novidade lá na educação, e a pessoa colou o Sociedade 5.0. Na verdade, a pesquisa mesmo não tinha nada a ver. Então, tem centenas de artigos publicados dessa forma, mas sobre a sociedade 5.0 em si, em outros países a gente não encontrou nada, pelo menos até abril desse ano, né? Vamos refazer agora essa pesquisa, essa revisão sistemática. A ideia é publicar isso também em revista, né? E aí a gente pensou, vamos escrever o livro de cima do que a gente pensa, então, né? Já que a gente não encontrou muita coisa. E aí foi o que a gente fez, a gente começou a delimitar, digamos assim, os tópicos que o livro japonês trouxe e fazer uma pesquisa nossa por conta em cada um desses tópicos. E aí a gente chegou no nosso livro, então, A Sociedade 5.0, a Revolução Digital e seus Impactos, onde a gente traz o conceito e aí aborda cada um desses possíveis impactos, né? Já vamos falar alguma coisa deles. Então, dentro dessa visão japonesa que a gente abraçou, a gente não pretende mudar nada, digamos assim, né? O que é a Sociedade 5.0? É o modelo para comunicar uma visão de uma sociedade futura. Que sociedade é essa? Uma sociedade que vai ter alta tecnologia, onde a gente vai conseguir ter um cyberespaço gêmeo do espaço físico, onde todos os nossos dados estejam lá, todos eles integrados, né? Isso é um desafio, e que a gente possa usar esses dados para tomar decisões e também para conhecimento das pessoas, né? As pessoas também vão acessar esses dados, né? E aí veio o problema, né? Quando a gente avançou, digamos assim, no estudo do livro, né? Que o problema maior dele não é tanto tecnológico, tanto que aqui eu coloquei mais ou menos uma ordem de importância, né? Então, o primeiro problema, o primeiro desafio que explicitamente naquele livro eles também colocam é o que alguns chamam de competência em informação.
que o termo correto seria literacia da informação, informational literacy, que é o quê? É as pessoas saberem usar a informação, saberem coletar, entender, criar o seu conhecimento sobre aquilo e tomar uma decisão pessoal com aquela informação. Então, hoje, as pessoas, a grande maioria, não sabe fazer isso. Enquanto elas não souberem fazer isso, a gente não vai conseguir chegar nessa sociedade onde a gente tenha realmente uma participação cidadã, uma participação de todos, né? Que seria o segundo ponto ali, que é, digamos, segundo pilar da sociedade 5.0. Aí o terceiro, que o Japão já faz de uma forma diferente que nós fazemos aqui, por exemplo, né, é a colaboração entre diversos setores. Um exemplo claro é essa parceria da Universidade de Tóquio com a Hitachi, onde eles não estão resolvendo problemas específicos. Eles criaram um laboratório onde os pesquisadores, engenheiros que estão lá, vão olhar tudo que pode ser feito, vamos ver o que a gente pode colocar já em prática. Então, não existe lá um problema que alguém pega e faz uma tese de doutorado naquilo. Não, é um experimento geral que a gente vai trabalhar tudo que pode ser trabalhado e daí repassar para onde for o caso, ou já implantar, ou repassar para outros, no caso, para os programas de pós-graduação, provavelmente, para serem estudados, né? Aí já na parte tecnológica, a conectividade para tudo, né, ubíqua em todos os pontos, de todas as formas, o uso de dados que essa conectividade vai nos gerar, a inovação tecnológica, no caso voltado a resolver problemas sociais, né, isso é muito enfático, a melhoria da infraestrutura social. Então, lá no Japão, eles reportam isso nos documentos e no livro. O problema deles são dois, na verdade. Um é com a população idosa. Lá no Japão, a porcentagem de idosos não é mais medida em pessoas acima de 60. É pessoas que já têm 100 anos. E o problema de cidades que estão no interior, elas ficaram para trás. Então, eles decidiram que essas cidades têm que ser conectadas, digamos assim, para que aquelas pessoas possam ser atendidas de alguma forma. E a tecnologia tem que olhar também o que as pessoas acima de 80, 90, 100 anos precisam. E aí a inclusão e a equidade que envolve todas essas questões. Então, esses são os pilares. O que a gente viu como objetivo, né? Básico, o primeiro que eu vou só destacar aqui é a qualidade de vida das pessoas. Então, eu vou voltar aqui no slide lá do início, o que os pesquisadores propuseram, né? Que também é uma parte, um capítulo inteiro desse livro. Eles propuseram criar indicadores para avaliar as questões sociais e indicadores para avaliar a qualidade de vida. Então, quando eu falar em cidade inteligente, que basicamente para onde a gente está indo, faz parte da cidade 5.0, eu não vou olhar só a infraestrutura, eu não vou olhar só o desenvolvimento econômico, as startups, a inovação, eu vou olhar no mesmo pé de igualdade a qualidade de vida e as questões sociais, como é que elas estão sendo resolvidas. Isso aí eles foram bem enfáticos. E a inovação, digamos, conceitual deles é propor esses indicadores, né? A gente não trouxe isso no livro, né? Que deixaria bem mais técnico o livro, né? Mas nesse livro que eles lançaram lá, eles trazem alguns já desses indicadores. E era isso aí. E após essa apresentação eu chamo, né, todos vocês, quem quiser embarcar conosco nessa sociedade nova, né, a gente está aí pronto para discussões, participar de debates e conversar a respeito e ver como é que a gente pode começar a fazer isso por aqui, né? Era isso, obrigado. Temos ainda 16 minutos para perguntas. Eu acompanho teu trabalho das cidades inteligentes, então achei que foi muito inteligente da parte de vocês fazer o Sociedade 5.0, que é para pensar a coisa como um benefício para todos. Porque nessas discussões de cidade inteligente as pessoas têm medo, porque muitas vezes elas vêm pelo lado só de que precisa entender do assunto no sentido de propor. E quando você vem com essa proposta da Sociedade 5.0, você está indo um pouquinho além, que é esclarecendo para as pessoas o quanto de benefício elas podem ter a partir da junção aí dessas várias tecnologias, né? Repensar as cidades a partir dos recursos tecnológicos que nós já temos. Muitos nem são novidades, né, Ricardo? O próprio assunto de inteligência artificial não é novo. Antes de a gente começar a falar, de publicar o livro, começar a falar com esse emblema, digamos assim, Sociedade 5.0, quando eu fazia palestras nesse assunto de tecnologia, eu dava a entender e me perguntava isso, mas então você é contra o desenvolvimento de novas tecnologias? Em princípio, sim, né? Eu digo, com o que a gente já tem, a gente pode resolver todos os nossos problemas, só precisa querer resolver.
Então, é basicamente isso que você falou. A gente tem que desenvolver uma outra visão, e é isso que a gente procura colocar. Antes de avançar em tecnologia, nós temos que fazer com que as pessoas que não têm esse conhecimento que a gente já tem consigam entender o que a gente quer fazer com tudo isso, né? E aí trazer todo mundo para essa nova sociedade, né? E não só nativos digitais ou aqueles que dominam tecnologia, né? Para mim, a grande sacada do projeto de vocês é falar uma linguagem da sociedade. Porque quando fala, né, de cidade inteligente, nós sabemos que tem muitos encontros. Curitiba sempre está entre esses tópicos de cidades inteligentes. Só que quando é colocado dessa forma, as pessoas não se engajam, porque acham que não é para elas. Então, acho que um dos segredos, até como didática, né, Ricardo, é tentar aproximar a linguagem, né? Sim, você tem razão. Isso é muito importante, e mesmo que a gente tenha boas intenções, às vezes por uma questão de estratégia, ou até mesmo a linguagem como estratégia, às vezes não acerta esse público que a gente quer atingir. Dou os parabéns para você e para o Marcos nesse sentido, porque eu acho que vocês conseguiram aproximar um pouco mais a sociedade da academia e até das políticas públicas que envolvem repensar a tecnologia e o uso dela pela população em geral, né? Acho que o Vivaz estava com a mão levantada. Vivaz, você quer abrir a câmera aí novamente e comentar? Eu quero agradecer ao professor Ricardo. Eu fiquei impressionado com muita coisa que não passa. A gente vê muita coisa na internet, né? E realmente algumas imagens que o professor foi perguntando assim: alguém conhece isso? Alguém já viu isso? E muitas das coisas nem sequer passavam pela minha cabeça, né? Então, eu fiquei surpreendido, obrigado. Estou super interessado agora com essa apresentação, né? Super interessado em adquirir o livro, né? E pronto, depois eu vou pessoalmente. Já que o Vivaz falou, agradeço muito as tuas palavras. Realmente é importante ouvir esse teu depoimento. Está aí na tela o QR Code, um deles é para o nosso livro digital na Amazon, o de baixo é para o nosso site, o livro impresso vocês podem pedir no site. Quem mora em Curitiba pode pedir direto para mim, aí não tem frete, né? Ah, E ótimo. a gente entrega pessoalmente, com autógrafo, dedicatório e tudo mais. Isso. Né? Então, passa para o meu e-mail e a gente conversa daí. E também a gente já está começando a colocar algumas coisas no nosso canal no YouTube, Sociedade 50. No Instagram, um pouquinho depois, já tem alguma coisa lá, Sociedade _ 5.0. E eu passei meio rápido aí, o Marcos, meu colega aqui, autor do livro, está presente aí. O nosso LinkedIn, quem quiser escrever alguma coisa, alguma mensagem, pode mandar no Instagram ou no LinkedIn. Marcos J. Ribeiro, Ricardo Mendes JR. E fiquei muito feliz de você. Acho que o meu problema do livro já ficou resolvido, né? O meu problema da aquisição do livro já ficou resolvido. Algumas questões em relação à apresentação que me chamaram a atenção e que eu gostaria de saber a opinião do professor em relação aos impactos dessa sociedade 5.0. E uma das coisas que se levantam hoje na literatura sobre políticas que envolvem tecnologia, principalmente de segurança e controle, levantam muito a questão do controle dos corpos e da privacidade. Quando se fala, por exemplo, de biopoder aliado às questões tecnológicas, esse assunto é muito colocado. Gostaria de saber do professor como acha que essa evolução toda, né, essa revolução pós-era industrial, com mais incidência na tecnologia, nos usos dela para, inclusive, a melhoria de vida, das condições de vida das pessoas, como isso pode impactar nas relações interpessoais, sem, no entanto, passar por cima daquilo que a gente tem como ambientes privados e ambientes públicos, né? Privacidade e esfera pública dentro das relações entre as pessoas. Porque aquela outra imagem que o professor mostrou, que as pessoas vão estar observando, inclusive as pessoas em situação de rua, mostrou que já existe aquele controle da iluminação pública, né? Eu gostava de saber como isso vai impactar nas nossas relações interpessoais e nessa divisão que está cada vez diluída entre a esfera pública e a esfera privada, entre a nossa privacidade como pessoas, os nossos direitos, a nossa informação bem pessoal e aquilo que é para o público. E gostaria de saber a sua opinião nesse sentido. Vou ficar restrito ao que a gente escreveu no livro, né? Para ficar mais fácil depois de a gente começar um debate, digamos assim, né? Então, coloquei aí até o sumário do livro. A gente coloca, existem esses impactos, né? Então a gente coloca ali no capítulo 3,
quais são essas transformações sociais e culturais que a tecnologia digital está causando na sociedade. Então, a gente fala do impacto na diversidade, na inclusão e nas relações humanas. Só que, em todo o livro, a gente não dá a solução, porque a gente não tem a solução. Então, eu posso dizer, esse impacto existe, a gente já está vivenciando essa questão de privacidade, de segurança de dados, mas como isso vai ficar no futuro, a gente não sabe. Aí o ponto que surge, que foi uma parte do que você falou, que a gente também comenta, que é crucial, é que também lá os japoneses ainda não têm uma solução. Eu imagino que a gente imagina que ela deve ser criada dentro de cada cultura, né? Como é que você resolve esses problemas no nível pessoal e no nível de sociedade? Então, a questão é, por exemplo, você pode pensar sobre determinado assunto uma posição X lá, e eu tenho uma posição Y. E assim, as outras pessoas também, a gente acaba ficando dividido lá. Como é que a gente vai decidir como que a gente vai agir naquela questão, né? Se há essa divergência. Então, o que a gente pensa, né, é que a gente tem que primeiro separar o que é consenso, né, e implantar o que é consenso de todos, e depois ir abordando as questões que exigem mais discussão, que é um tipo de discussão que a gente não consegue ter hoje em dia em muitos países. Você não consegue mais ter uma discussão civilizada sobre o que seria esse consenso, digamos assim, né? A gente não tem uma solução, uma resposta para a tua pergunta. Como que vai ser esse impacto lá na frente? O que a gente sabe, a gente colocou no livro, é que existe o impacto, então a gente listou todos os aspectos da vida, da nossa vida, que tem impactos da tecnologia digital, seja no trabalho, seja na vida social, cultural, né? Aqui está o capítulo 3 é transformações sociais e culturais, o 4 é transformações na economia, e o 2 é as transformações que a gente está passando, né? E então a gente mostrou aonde que está tendo impacto. Aí o que a gente imagina, né? Que as pessoas comecem a trocar ideias sobre isso. Tá, eu tenho impacto sobre a inclusão, eu tenho impacto sobre a segurança dos dados. Como é que a gente vai resolver isso? Hoje essas discussões, elas basicamente estão restritas ao âmbito político, né? Tanto aos políticos propriamente, quanto às organizações que participam dessa atividade política, seja em audiência, seja cobrando dos políticos. A gente não tem uma discussão a nível das pessoas. As pessoas, elas, é como se para elas isso não existisse. O que existe para a maioria das pessoas é o TikTok, ou é o Instagram, né, ou é o WhatsApp, é as notícias de determinados jornais e acabou. As pessoas não trocam mais ideias, as pessoas não sentam, não vão para o bar, né, para repetir o que o Roger Waters falou aqui, né, quem não é fã dele, me desculpe, mas que ele colocou isso lá bem claro no fim do show. A gente tem que ir para o bar e baixar as armas e discutir, e se xingar se for o caso, mas e chegar a uma conclusão, né? E essa é a maior dificuldade, né? Seja no nível micro, né, das pessoas na família, né, seja no nível macro, que é nas nações, né? É algo aí que nós vamos ter que ter um longo caminho para chegar a resolver esses problemas que você colocou. Mas, felizmente, a gente está no caminho, né? Muita gente está, e aí, como o Ronald falou, a gente levantando uma bandeira, né, a gente vai chamando pessoas, né? Se você ficar ali parado, não puxar a questão, ninguém sabe o que você está, quais são as alternativas. Se a gente tem uma alternativa, vamos levantar a bandeira e vamos trazer mais pessoas. Obrigado, professor, pelas explicações. Obrigado. O resto eu acho que eu vou devorar lá no livro mesmo. Tem outras preocupações em relação ao tempo, né? A noção de tempo, a gestão de tempo, né? A gente está em casa, mas ao mesmo tempo está na prefeitura, ao mesmo tempo está vendo um jogo que está ocorrendo numa outra cidade, ao mesmo tempo, né, está contactando uma pessoa que está fazendo o trabalho de Uber num outro ponto da cidade. Então, independentemente das circunstâncias naturais, como a chuva, o clima, a forma como nós olhamos o tempo, como nós fazemos a gestão do tempo, parece também ser impactada por essas tecnologias aí a gente tem todas, outro ponto, né? que a gente aborda um pouco assim no livro, né? Que é uma situação que ainda não está tão evidente, né? Que é a questão do trabalho, né? Você pode já ver sinais, né, em vários setores, digamos assim, em várias notícias, que a gente está caminhando para um futuro onde a gente não vai ter trabalho. Tá certo? O único trabalho parece que vai ser só a gestão da informação mesmo, né? Esse sempre vai dar trabalho, é verdade.
mas a gente vai ter menos professores, as indústrias vão estar sem funcionários, a gente não vai ter, espero, né, telemarketing, e por aí vai, né? Quer dizer, se a gente for para o caminho melhor, digamos, a gente vai começar a inventar outras coisas para fazer que aí vão tomar melhor o nosso tempo. Eu espero ainda ver esse mundo, né? Mais uns 30 anos, né? 65, 95, ainda vou ver. É onde a gente vai começar a ter outras atividades não remuneradas por hora, digamos assim. É onde a gente vai criar um outro mundo, porque não vai ter trabalho para todo mundo. E, por enquanto, a gente está num processo de, aonde tem trabalho, eles estão cercando, né? As nações estão restringindo ao máximo a locomoção de retirantes, de imigrantes, e tentando cercar aonde pode, né? Para que ninguém tire o trabalho de ninguém, mas vai chegar uma hora que nem isso não vai resolver. E a gente vai ter que cair na realidade que a automação vai ser tanta que não vai ter trabalho. E a gente vai ter um contingente cada vez maior de pessoas que não vai conseguir trabalhar. E, no caso, jovens, né? Não pessoas que ainda não têm formação, não têm conhecimento, ou a formação básica ali que não dá para nada, sei lá, né? Não vai ser tanto esse o ponto, né? E vai estar ali 24, 25, 26 anos e nada. Tanto que já tem muita gente falando na renda básica universal já há algum tempo, né? Gente, eu digo esses bilionários, né? Até um tempo atrás era só o Dr. Suplicy que falava isso. Esse é o impacto que a gente põe no livro lá. Só que qual é o futuro? A gente não fez nenhuma futurologia no livro, né? A gente só anotou os impactos. Agora, a futurologia não tem como, né? Já prevemos edições futuras, então, né, Ricardo? Porque tem coisas que não dá para cravar agora o que vai acontecer, mas é um tema que ele vai ser revisitado inevitavelmente. E aí, ao passar de alguns anos, dá para entender como que esse panorama está se desenhando e algumas coisas num futuro um pouquinho mais próximo, a gente consegue pensar melhor do que aquele futuro tão distante, né? E eu estou falando assim, as próximas décadas vai ter uma evolução tecnológica absurda e vai ser difícil prever muitas décadas para frente, né? A gente vai ter uma previsão de indústria mais limitada a poucos anos, porque as transformações são muitas e todas elas estão acontecendo ao mesmo tempo, né? É um bombardeio de informações, né? Ricardo, antes de encerrar, apesar de estar muito bom conversar, eu já tinha conhecimento, eu sei que não dá tempo de abordar tudo nesse período, mas se o professor Marcos quiser abrir a câmera só para o pessoal conhecer ele, e depois eu vou pedir para vocês entrarem em contato com o professor Ricardo, porque ele já tem vários links de entrevistas, de podcast, que os dois participaram, então ele pode compartilhar com vocês, que é claro que não dá tempo de abordar tudo aqui em mais ou menos uma hora, né? Então, acho que seria interessante vocês entrarem em contato e aí ele passa os vários links. Marcos já saiu? Acho que ele tem aula. Opa, voltei. Se você puder abrir a câmera rapidinho para o pessoal conhecer você, acho que seria bem legal. Obrigado, Marcos. Então tá aí o Marcos, ele é engenheiro mecânico, fez mestrado em engenharia mecânica na Federal, e eu fui co-orientador dele, por isso que a gente se conheceu lá em 2004. 2002 a 2004. Eu fui co-orientador dele na área de simulação, e daí a gente se conheceu lá atrás e voltamos aí Daí ele trabalhou um tempo na indústria, daí quando ele saiu da indústria, da empresa, aí ele me procurou e a gente começou a ficar inventando ideias, né? Cada ano a gente tem uma ideia nova. Essa eu acho que vai dar certo agora. O ano que vem a gente deve começar a soltar uns spin-offs do livro, né? Livros mais curtos abordando assuntos específicos. Marcos, você queria aproveitar, e já que você já apareceu aí, que você está com o áudio, gostaria de comentar alguma coisa ou complementar alguma coisa que o Ricardo falou durante a apresentação? No geral, aqui, eu acho que a apresentação foi de bom grado aqui. Estive nos bastidores aqui ajudando a dar uma polida na nossa apresentação. Essa nossa versão já é a número 2. Como o Ricardo falou, né? Parecia uma utopia, mas o dia que eu fui instigado a dar uma palestra de Indústria 4.0 e eu fui me abastecer nas fontes nacionais, as fontes nacionais, a partir deste ano, foram eliminadas. E aí eu pensei, então vamos beber na fonte, que é no Japão. Cheguei no Japão, cara, estava tudo diferente, e aí era Sociedade 5.0. E aí eu falei, Ricardo, eu estou fazendo Indústria 4.0 para a empresa lá que me contratou, mas vamos voltar a falar esse negócio aqui que, olha, o bicho está pegando, hein?
E se ver a quantidade de documentos que eles produziram, pesquisa de 2017 para cá, a coisa lá está fervendo. Muito sadia a discussão e é muita coisa para discutir em pouquíssimo tempo, né? Porque o avanço é incrível, né? Muito rápido. Mas, pessoal, muito obrigado pela participação, Marcos. Muito obrigado pela apresentação, professor Ricardo. Os dois professores. Eu que agradeço aí. Continuamos, então, amanhã. Bom descanso, até amanhã.